E a última parte aí dos nossos fluidos estáticos considera recipientes que são linearmente acelerados, tá? E aí nós podemos considerar o caso B, que seria com aceleração linear constante ou com velocidade angular constante. Então aqui nós temos o caso que a gente tinha feito o exemplo no copo d'água, que você está empurrando ele com a mão, e aí quando você empurra, ele forma esse ângulo aqui. Tá? E aqui nós temos um caso que a gente coloca o copo sobre um centro de uma mesa rotatória, tá? E aí vocês começam a rodar ele e ele vai fazer esse abalroado aqui na superfície. E a esse tipo de movimento nós damos um movimento de fluido com movimento de corpo rígido. Por quê? Apesar do fluido estar em movimento, como ele está se movendo com uma aceleração linear ou angular constante, todas as partículas desse fluido elas estão no movimento de rotação e translação combinados. E aí esse fluido não apresenta um movimento relativo entre as partículas. Se ela não apresenta movimento entre as partículas, ele não vai apresentar deformação, logo as tensões de cisalhamento vão ser igual a zero e ele vai se comportar exatamente igual como um fluido estático. Então vamos relembrar qual era o conjunto de equações que nós tínhamos chegado para um fluido estático, né? Nós tínhamos chegado que nosso gradiente de pressão mais a nossa força de campo gravitacional vai ser igual a massa específica vezes a aceleração desse corpo. Para fluidos que estavam em repouso, nós tínhamos cortado esses termos todos de aceleração, porque eles eram todos iguais a zero. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar, então, essa parte da equação para cá, e nós vamos multiplicar essa equação por menos 1. E aí nós vamos considerar como se o meu gradiente de pressão estivesse atuando contra a força de gravidade, e essa aceleração aqui vai ser considerada como parte da força gravitacional. Então nós vamos começar considerando um recipiente com a parte de cima aberta. Tá? Nesse recipiente, nós temos um líquido que está em repouso inicialmente. E aí nós vamos pegar esse recipiente e nós vamos acelerar ele com uma aceleração constante nessa direção aqui. E aí o que vai acontecer com esse fluido? Ele vai criar um nível aqui e um ângulo de deslocamento θ, tá? Que vai ser um ângulo em relação ao nível normal quando ele está em repouso. Então vamos analisar o nosso sistema de equação independente para cada eixo e coordenadas, tá? Aqui eu tenho apenas a força gravitacional atuando na minha componente Z, tá? Então eu posso cortar aqui a componente gravitacional em Y e posso cortar a componente gravitacional em X, tá? Desculpa, aqui sim eu tenho uma aceleração em Y que foi imposta, né? E aqui eu tenho a minha componente de aceleração em Z. Então, o meu sistema de equações fica com dp dx vai ficar igual a zero. O meu dp dy vai ficar igual a menos ρ vezes essa aceleração que está sendo empregada em y. E o meu dp dz vai ficar igual a menos ρ vezes a aceleração da gravidade mais essa aceleração da minha componente z. E nós tínhamos visto, pelo princípio de Arquimedes, que a nossa componente de pressão ela é igualmente distribuída em todas as faces do meu corpo, tá? Então, eu posso dizer que a variação da pressão total pode ser expressa por dp, que vai ser igual a dp dx vezes dx mais dp dy vezes dy mais dp dz vezes dz.
E aí, se eu substituir na equação 28 e 29, essa expressão, equação 28, 29 e 30, tá? Essas três expressões aqui que a gente tinha calculado, eu vou ficar aqui, meu dp, minha variação de pressão total, vai ser igual a menos ρ, a minha aceleração em y dy, menos ρ g mais a z dz, tá? Apenas substituir, não tinha componente em x dx. Isso aqui era igual a zero, isso daqui era essa minha componente aqui, e essa daqui era minha componente, essa daqui. Ok? E agora, para calcular a minha variação de pressão, eu vou simplesmente integrar esse sistema, tá? Então, eu vou ficar com o meu dp integrando de P1 a P2, sendo P1 e P2 inicialmente arbitrários, sendo contidos dentro do meu fluido, vão ser igual a menos ρ. A minha aceleração em A e em Y, a gente tinha definido que era uma aceleração constante no início do problema. Tá? E aqui eu vou ter a integral do quanto que vai estar variando o meu eixo em Y. Tá? Então, dy. Menos ρ, g, mais a aceleração em Z, integral de Z de dz. Tá? Que vai ser nada mais, nada menos do que Z em Z1 e Z2. Então, uma integral relativamente simples de se resolver, né? A gente vai apenas aplicar os limites de integração e a gente vai ficar com essa expressão geral. E essa equação é a equação geral para um fluido em movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aqui eu tenho que meu A é constante e ele está se deslocando apenas sobre o meu eixo Y, tá? Então, eu posso eliminar essa componente aqui de A, Z. Tá? Se meu líquido, no caso, estivesse se deslocando num outro eixo, tivesse uma componente Z, aí eu deixaria essa componente Z aqui. Mas isso vai servir para facilitar um pouco os cálculos. E a principal diferença que agora a gente tem nesse movimento que está linearmente acelerado é que antes a gente tinha termos a nossa variação de pressão dependendo apenas de Z, tá? Da altura que estava sobre a camada desse meu fluido. E agora surge um elemento que é a variação em Y. Então aqui, por exemplo, né, Y1 e até Y2, eu vou ter essa distância aqui entre Y1 e Y2 vezes a minha aceleração vezes a massa específica do meu fluido. Tá? E aqui eu vou ter essa variação em relação à altura dessa coluna de água do meu ponto 2 até o meu ponto 1 do meu fluido. Tá? E é uma equação relativamente fácil de se resolver. Uma outra interpretação que eu posso ter é como que esse meu fluido se comporta sobre esse nível do fluido acelerado, tá? Então, se eu não tivesse aceleração nenhuma, esse meu nível de pressão, ele seria igual a meu G da gravidade, tá? Mas, como eu tenho aceleração, ela vai estar removendo essa parte da pressão, essa aceleração nessa componente da gravidade. Então, a isso nós chamamos de G de referência. E aí, esse G de referência, a gente que está representado aqui, nessa linha preta, tá? Vai ser justamente G menos A, tá? Então, se eu fizer uma decomposição vetorial aqui, né? Aqui a gente estava chamando de Y, mas aqui está em X, né? A gente vai dizer que A, que vai ser essa aceleração, tá? Pode ser decomposta em AX e AZ, tá? E vai ser função desse ângulo θ. E aí, o quanto que ela vai estar inclinada, justamente vai ser a soma desses vetores. Com isso, eu crio linhas de pressão constante, tá? As linhas que vão estar
sobre esse eixo de rotação aqui, elas vão ser igual à pressão de como se eu não tivesse aceleração nesse ponto, mas no nível, no novo nível acelerado, tá? Com isso eu formo linhas de pressão constante, que se chamam isobras, tá? E a variação de pressão sobre essas linhas é igual a zero, tá? Então, sobre essas linhas aqui, P igual a P1, P igual a P2, P igual a P3, tá? A pressão sobre essas linhas vão ser constantes. E aí, se eu calcular aqui em função do meu dy e do meu dz, se eu disser que sobre essas linhas de pressão, a minha pressão vai ser constante, eu posso igualar esses dois lados da equação, e aí eu posso dividir dz por dy. E aí, se eu dividir dz por dy, eu vou ter aqui a minha massa específica vai sumir, e eu vou ficar aqui meu AY divididos por G mais AZ vai ser igual a tangente desse ângulo que está deslocando as minhas linhas de pressão do nível normal. Tá? Então, eu posso escrever que minha tangente vai ser dy sobre dz, que vai ser igual ao módulo de AY divididos por G mais AZ. E essa é a minha relação para encontrar, se eu precisar encontrar o ângulo de deslocamento dessas minhas linhas de pressão constante.